Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do Flamengo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu queria, antes de quaisquer coisas, né, elogiar o torcedor do Flamengo pela vitória, pelo título da Copa do Brasil. Acho que merecimento não se faz apenas pelo que acontece dentro de campo. O merecimento também se constrói a partir do que um clube, né, faz, né, a partir do trabalho que se faz no clube. E de Flamengo é resultado também daquele trabalho lá, da gestão Bandeira de Melo, né? Mesmo com várias questões, vários problemas aí. E mesmo que essa gestão atual ela cometa alguns erros, mas o Flamengo hoje é um clube muito mais estruturado e venceu a Copa do Brasil também por causa disso. Não dá para a gente deixar de apontar esse tipo de coisa, né? Então muitos podem falar, o Flamengo não fez o jogo, não fez um grande jogo contra o Corinthians. O Corinthians foi melhor do que o Flamengo pelos números que a partida apresentou, mas o merecimento não restringe somente a esta partida. E o que importa mais para o torcedor é que o caneco da Copa do Brasil ficou na Gávea, né? Ficou com o Flamengo. E isso foi muito importante. Eu quero falar com vocês sobre isso aqui, mas eu quero tocar num outro assunto, permeado também pelo que foi essa final contra o Corinthians, né? Eu tenho falado no meu canal muito sobre a condução do Dorival Júnior ao elenco do Flamengo, né? E mais uma vez, eu acho que ficou muito claro aí o que eu tenho pensado sobre o Dorival. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer essa reflexão aqui juntamente com vocês, porque para mim é muito preocupante o que está acontecendo, a respeito da vitória e tal, aquela coisa toda. Importa muito que olhemos para o que está acontecendo neste momento, porque não é brincadeira, né? Então, vamos lá. Eu, antes disso, vou pedir só a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio aí do OneFootball, que é um aplicativo de futebol espetacular, entrega inúmeras competições do futebol europeu, como a Liga da Dinamarca, Cazaquistão, Irlanda do Norte, Polônia e inúmeras outras, né? E também entrega agora para vocês o campeonato japonês, é isso mesmo. É muita novidade, cada vez mais a gente tem novidade aí. Olha só, um aplicativo de futebol que já está transmitindo a competição da Ásia, é isso mesmo, é o OneFootball. Que além disso entrega os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro, gente. Assim como também da Série B do futebol brasileiro, caso você queira acompanhar, caso você que torce para o Flamengo queira secar o Vasco também, né? Você pode acompanhar os melhores momentos imediatamente após o fim de cada um dos jogos, né? Então, são sempre muitas novidades aparecendo no futebol, né? Você também pode colocar ali o seu time do coração e ter notícias em tempo real sobre o seu time. Inúmeras outras coisas também do futebol. Você também pode ter à sua disposição a Bundesliga, que é uma das maiores ligas de futebol do planeta Terra, né, do universo, né? Voltou com tudo, com grandes jogos, grandes disputas, né? E com assim, muitos gols acontecendo. Também você pode acompanhar aí na tela do seu celular. Então, se você não baixou ainda, use o link que está na descrição deste vídeo, também no comentário fixado, para você baixar o OneFootball e se divertir como eu me divirto muito com o OneFootball, e também para você se formar como eu me informo muito com este aplicativo. Tá bom, meus amigos? É isso. Falamos então da condução do Dorival, né? Que é algo para a gente parar e pensar o que está acontecendo com este Flamengo, né? E vamos deixar claro aqui, né? Vamos, antes de quaisquer coisas, né? Parabéns ao Flamengo pelo título, tá? Agora, não dá para ser do jeito que foi. Não precisa, gente. Sabe quando o sofrimento é desnecessário? Foi um sofrimento desnecessário. E a torcida do Flamengo não precisava passar por aquilo. A gente via na arquibancada, a câmera pegava, muitos torcedores sofrendo, crianças sofrendo, achando que o time dele perderia. E por aí, vamos combinar que também, por competência do Flamengo, que teve ali os batedores que souberam cobrar muito bem, mas também por um pouco de sorte, né? Acabou, por exemplo, ficando com esse título. Não era para chegar a esse ponto. Porque quando o Flamengo leva uma disputa para pênalti contra qualquer equipe, o Flamengo já está perdendo. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Tem um elenco, não dá nem para comparar com o do Corinthians, é muito melhor que o do Corinthians. Então, levar para pênalti já mostra que tem um problema acontecendo nesse jogo do Flamengo. Tem um problema acontecendo, né? Eu acho que as disputas de pênaltis revelam claramente esse tipo de coisa, né? A gente viu nessa partida, para vocês terem ideia, o Corinthians terminou com 60% de posse de bola, 9 escanteios a 2, né? 16 finalizações, gente, ao arco flamenguista, né? Contra 13 do Flamengo, 7 finalizações certeiras, enquanto o Flamengo teve apenas 5. Esses números não são números, por exemplo, compatíveis com este Flamengo, com a qualidade dessa equipe. E isso precisa ser pensado. Este jogo lembrou, em alguns aspectos, aquela partida que o Flamengo fizera
contra o São Paulo pela Copa do Brasil, lá no Morumbi. Partida que eu sempre volto para lembrar daqueles números. Foram 26 finalizações que o Flamengo permitiu ao São Paulo. Eu não me lembro da era JJ até os dias de hoje, em um jogo em que o Flamengo permitiu que o adversário finalizasse 26 vezes. É inacreditável. Concedeu 17 escanteios para a equipe do São Paulo e teve apenas 2 na partida. Sem contar posse de bola e outras coisas mais. Venceu. Venceu no fim das contas, venceu. Venceu porque tem um time melhor. Não taticamente melhor. Taticamente, o Flamengo hoje está muito empobrecido. Mas o Flamengo tem sobrevivido graças ao talento dos seus jogadores. E também, quando a gente fala em mérito, a gente também tem que falar isso. Falar desses méritos aí também. Agora, os jogadores do Flamengo são muito bons, mas nem sempre eles vão conseguir resolver sozinhos, sem a ajuda do técnico. E ontem, embora eles sejam muito bons, eles não conseguiram, sem a ajuda do técnico. A gente percebe nesse Flamengo um empobrecimento do jogo. Quando o Flamengo, naquela partida contra o Corinthians, na Neoquímica, teve algo que eu achei interessante. As pessoas pouco falaram do jogo do Flamengo. O Flamengo empatou aquela partida, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve mais tal. E o que todo mundo falou é que o Flamengo fez um grande jogo. E o adversário, não. A gente teve aí muitos analistas clubistas, inclusive. Eu não estou aí, gente, falando, por exemplo, das mídias alternativas, que aí tem o direito de fazer o enfoque que quiser. Falando de jornalista mesmo. Que ficou teimando aí, falando que o Corinthians, tal, essa covardou, que não sei o quê, aquela coisa toda. Não entendendo, inclusive, e aí eu tô falando, não entendendo, eu debato com essas pessoas, não entendendo que o Corinthians é isso, não é e não pode ser melhor que isso, né? E aí me pareceu um clubismo mesmo. Assim como também pegaram muito nessa questão do chororô do Corinthians, que para mim, meu irmão, chorou, deixa chorar. Nesse ambiente de arbitragem que nós vivemos aqui no futebol brasileiro, qualquer um para mim tem o direito de reclamar. Mas choro, deixa chorar. Se fosse o Flamengo também poderia chorar. Tá aí tudo bem, tudo muito bem. Mas aí eu acho, por exemplo, quando o jornalista pega esse tipo de ponto também e fica tocando somente nisso, e se esquece do que aconteceu, se esquece do jogo do Flamengo. Algo que muitas mídias alternativas têm focado, têm falado, muitos jornalistas não têm falado. A gente viu, por exemplo, vários problemas na ocupação do terço final ali, na arena, na Neoquímica Arena. A gente tinha, por exemplo, jogadores como Léo Pereira, tomando lugar de Arrascaeta no meio de campo ali, quando o time colocava pressão, obrigando, inclusive, o Arrasca a virar quase um atacante. Ou um atacante. Então, isso tirava a locomoção dos jogadores, porque esses locais estavam ocupados por zagueiros. Isso não é sério. A gente viu nesse jogo, naquele jogo também, mas nesse jogo a gente viu um Flamengo sem jogo profundo, gente. Quando a gente olha para o jogo do time como o City, quando a gente olha para o jogo do time como várias equipes, né? O time do Guardiola, mas também a equipe do Potter, hoje o Brighton, e várias equipes no futebol mundial, né? Potter do Brighton não, agora ele está no outro time no Chelsea, né? Mas hoje a gente pode falar também do Brighton, do De Zerbi, né? O italiano. E muitos outros técnicos aí que gostam dessa posse de bola. O Ribeiro do Galhardo, quando pratica essa posse de bola também. O que a gente percebe nessa ocupação do terço final? A gente percebe que o time gosta de usar todos os espaços desse terço final. E por que usar todos os espaços? Usar todos os espaços implica você, para estender a equipe, você, por exemplo, pegar a linha, afastar um zagueiro de outro, tirar o zagueiro, por exemplo, dos seus posicionamentos, né? Abrir bastante essa linha. E o jogo profundo faz isso. O jogo profundo traz também possibilidades naturais de variação. E o que a gente tem visto nesse jogo do Flamengo é a ausência de variações. Outra coisa que mostra que o Dorival não sabe trabalhar, por exemplo, com a posse de bola do seu time. A gente percebe os jogadores muito centralizados, fazendo uma super ocupação no corredor central, muito próximos ali, no centro da área, né? Isso também mostra, por exemplo, que não há treinamento para que a equipe trabalhe o fundo do campo, trabalhe com outras variações. Por quê? Porque quando os jogadores são deixados, eles têm uma tendência natural a fazer esse tipo de aproximação. E isso também depõe contra o trabalho do Dorival Júnior. Isso sem falar, meus amigos, por exemplo, da questão de ter deixado de lado o brasileiro. Que, para mim, só por aquilo, ele já mostrava que não tinha tamanho para ser técnico do Flamengo. Porque o Flamengo, pelo gigantismo que tem hoje, pelo elenco que tem, pelo orçamento que tem, pelos jogadores que tem, esse Flamengo jamais poderia desistir do Campeonato Brasileiro. Né? Desistiu porque foi a velha mentalidade do velho técnico brasileiro, que a gente pode ganhar uma Copa, por que a gente tem que ficar tentando o brasileiro também? Está errado, Dorival, isso mostra que você não tem tamanho, você é anão para o Flamengo, você é nanico para o Flamengo. A gente vê nessa partida contra o Corinthians
ele fazendo alterações ridículas, gente. Ele tenta configurar um time de maior velocidade, para pautar um jogo mais de velocidade. Isso, para mim, de uma indecência absurda. Por quê? Porque é o não conhecimento do que é o perfil do seu próprio time, gente. Ele não conhece, ele desconhece qual é o perfil de cada um dos seus jogadores. Quando a gente olha para esse elenco do Flamengo, a gente tem que considerar que é um elenco que não pode ser moldado para jogar no contra-ataque, gente. É um elenco para ter a posse de bola sim e saber trabalhar com ela, né? Então, quando ele tira Pedro por causa disso. Ele quer colocar velocidade. Ele não podia tirar o Pedro. O Pedro é um jogador, né, que se o Flamengo estivesse jogando de forma correta, ele seria absurdamente importante. Ele tinha Pedro, tinha Arrascaeta. Arrascaeta, com uma perna, eu deixava ele em campo, uma decisão até o final. Até o final. Não se tira um jogador como Arrascaeta. E claramente, sem contar, por exemplo, as alterações pardalísticas, né, que ele faz, colocando, por exemplo, um lateral que tem dificuldade, por exemplo, para ser lateral, até por causa de dificuldades assim, defensivas, ele coloca esse jogador no meio de campo. Não tem o menor sentido, gente. Entende? Pouco a pouco, a máscara do Dorival vai caindo, né? No começo ele chega, ele faz o mínimo ali, acaba não atrapalhando, faz ajuste sim, ele assina por alguns ajustes, como por exemplo, o fim da dicotomia Pedro-Gabigol, achei isso muito importante, né? Mas o que acontece? No fim das contas, ele se mostra um técnico brasileiro como outro qualquer. E do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, meus amigos, aqui no futebol brasileiro, né, geralmente quando quando aparece um problema para o técnico, ele não tem condição, ele não consegue apresentar soluções. A gente percebe isso, por exemplo, no Fluminense do Fernando Diniz hoje, assim como nas equipes que o Fernando Diniz já comandou. E inúmeros outros times também. A gente percebe isso nesse Flamengo do Dorival, né? Quando apresenta o problema, ele não sabe resolver. Neste jogo, por exemplo, o Corinthians tinha um problema no primeiro tempo. O Corinthians, quando chegava no terço final, o Corinthians não sabia o que fazer. Era um problema grave, né? O técnico do Corinthians consegue achar uma solução para isso, né? O do Flamengo não consegue achar soluções. Então, o Flamengo, na verdade, ganhou o título apesar do Dorival. O Flamengo entregou o título para o Dorival, porque se dependesse do Dorival, o Flamengo não ganharia esse título. Não ganharia. Absolutamente. E se não tivesse um técnico, o Flamengo ontem provavelmente também ganharia esse jogo, né? Se tivesse vamos lá, um treineiro qualquer, o Flamengo provavelmente teria ganhado o jogo, porque ganhou por causa dos seus jogadores, não por causa do Dorival Júnior. Então, ele se assume como técnico tampão, e que seja um técnico tampão, e que se mande da Gávea, porque ele não tem tamanho para ser técnico do Flamengo. O que ele fez ontem, na minha opinião, é uma ofensa à alma do torcedor alvinegro, gente, rubro-negro. Para mim é isso. É uma ofensa à alma rubro-negra, gente. Por quê? Porque não era necessário esse sofrimento todo. E foi por um triz que o Flamengo não perde em casa essa Copa do Brasil para a equipe do Corinthians, né? Então, não tem muitas desculpas, né? Eu acho que falta entendimento do que é o Flamengo da parte do seu Dorival. Eu acho que estava valendo muito bem enquanto foi algo novo. Esse algo novo aí gerou, por exemplo, algo de positivo, só que aí começou a ter o estudo sobre o jogo do Flamengo, e quando isso aconteceu, veio o problema. Começou a haver um bloqueio para esse tipo de jogo do Flamengo, e aí o Dorival não consegue apresentar a solução. A gente vê hoje o Flamengo que quando tem um adversário que joga com a posse de bola, né, prenderam esse Flamengo no primeiro terço, que é um absurdo esse time ser preso no primeiro terço do campo, né? Esse Flamengo tem dificuldade para jogar. Agora, a gente percebe também que quando esse Flamengo encara um time que se fecha muito bem na sua defesa, o Flamengo também tem dificuldade para jogar, meus amigos. Ou não é um problema sério do técnico? É claro que é. Então, parabéns aí ao Flamengo por esse título importante da Copa do Brasil. Merecimento não se restringe à partida de ontem, né? Mas ao Flamengo também como clube, e ao Flamengo também na sua campanha na própria Copa do Brasil, né? Agora, não dá para aceitar o que foi feito. Não dá para aceitar. E eu acho legal essa reflexão no momento da vitória. Porque isso atenua um pouquinho a pancada de perceber que meu time tem problemas. E tem. Não é isso? Agora, não dá para contar. E cabe muito aos dirigentes do Flamengo, ao final dessa temporada, buscar um técnico de verdade, gente. A gente tem que parar aqui no Brasil, né, de entregar, né, transatlânticos para motoristas, né, de charrete conduzir. E isso foi bem o caso dessa partida contra o Corinthians. Isso tem sido muito o caso desse Flamengo do Dorival Júnior. É isso.